O juro americano vai voltar a subir, as bolsas vão mergulhar por conta de todas as mudanças anunciadas pelo Kevin Warsh, novo presidente do Banco Central americano, que já falou que vai mudar muita coisa. Sim ou não? O que o mercado está vendo e qual a minha interpretação, que é um pouco diferente aqui nessa história. Eu vou te mostrar nesse vídeo de hoje. Mas olha só o que aconteceu. Última quarta-feira tivemos redução da taxa Selic no Brasil e manutenção do juro americano. Vou falar hoje só sobre o aspecto do juro americano, porque isso repercute para todos os investimentos globais, tá? Qual é essa manchete que a gente tem aqui? Ó? Nova York em queda livre, porque o investidor torceu o nariz para o novo presidente do BC dos Estados Unidos, do Fed, e castigou as bolsas, inclusive anunciou várias mudanças no Fed, e o mercado também passou a ver uma chance cada vez maior de os juros subirem nos Estados Unidos. Você entender a direção do juro americano é essencial para você entender a direção do juro brasileiro, a direção do juro global e a direção dos ativos de risco, que a gente chama, que são os investimentos de renda variável, os investimentos de bolsa de valores, tá? Mas o que acontece? Por que entender sobre juros é tão importante? Porque juros é uma força gravitacional. Se o juro está mais alto, fica mais caro para as empresas tomarem dívida, fica mais caro para as pessoas consumirem, financiarem, então reduz o consumo de forma geral e tende a fazer com que os ativos tenham um preço menor, né? Se o juro cai, aí é o oposto, né? Mais consumo, mais endividamento, mais expansão tende a fazer com que os ativos de risco, em geral, eles valorizem. Mas o que aconteceu na prática? Na prática, o que a gente viu, né? A gente viu um Banco Central mudado, diferente, né? Um Banco Central que, a partir de agora, não vai dar mais guidance. O que é guidance? É basicamente uma visão futura sobre o que vai acontecer com a taxa de juros. Pelas próprias palavras do Kevin Warsh na entrevista, ele criticou bastante, tá? De uma forma bem amaciada, bem polida, né? Mas ele criticou bastante a condução do Banco Central americano, feita aí nos últimos 8 anos pelo Jerome Powell, dizendo que eles basicamente, né, criaram uma espécie de torcida no mercado, em que o mercado está sempre esperando a sinalização do Banco Central americano para saber o que fazer, né? Quando na verdade todos deveríamos olhar simplesmente para dados concretos para ter uma visão sobre o futuro e não ficar tentando buscar, digamos assim, uma informação privilegiada, né? Entendendo os meandros, as entrelinhas do que o Fed está falando, do que o presidente do Banco Central americano está falando. Uma postura bastante incisiva, uma postura bastante com tom, né, buscando credibilidade, né? Deu para ver muito isso. E a gente pode ver que a própria ata foi muito menor. Em vermelho você vê a ata anterior e em verde você vê a ata nova, né? Então uma ata pequenininha, extremamente resumida, o que foi feito, manteve o juro, a economia está expandindo forte, a criação de emprego acompanhou o crescimento, então está tudo bem com a economia, a inflação permanece elevada, então a gente tem que voltar a buscar isso. Algo extremamente técnico e simples. Alguns pontos importantes da entrevista, né? Tradicionalmente, até 2020, não tinha esse negócio da entrevista com o presidente do Banco Central. Mas em 2020, por conta, né, do que aconteceu no mundo, a partir de lá a gente começou a ter uma entrevista, uma coletiva de imprensa após a decisão do Banco Central, que o presidente do Banco Central americano responde perguntas aí da mídia, dá um comunicado, tem um discurso, e responde perguntas aí da mídia especializada. Ele falou que vai acabar com isso, inclusive. Mas essa primeira ele foi, justamente porque era a primeira reunião dele, né, e ele colocou alguns pontos bem importantes. Primeiro, que eu creio que são interessantes, tá? Primeiro, ele falou que, isso que foi uma acusação bem agressiva, ele falou que a inflação americana está consistentemente acima de 2% ao ano por decisão única e exclusiva do Banco Central americano. É porque o Banco Central americano deixou. Depois, no outro período, ele até comentou, né, que as decisões agora vão ser 100% técnicas para trazer a inflação à meta, dando a entender que, anteriormente, não, que havia uma preocupação, né, com o desempenho das bolsas de valores, do mercado financeiro como um todo. E por que tem essa preocupação de fato? Tem essa preocupação porque praticamente todos os americanos investem em bolsa de valores, mais ou menos investem, é algo comum, né, algo da cultura deles. Então se a bolsa vai bem, o povo está feliz, se a bolsa vai mal, o povo está infeliz. Então ele acusou, né, o Banco Central de se preocupar com isso e não apenas com a convergência da inflação para a sua meta de 2% ao ano. Além disso, o que mais é que ele falou? Que ele não dá esses guidance, ele não dá essa visão futura de o que eles vão fazer com a taxa de juros mais à frente, porque ele não confia nos dados, ele não gosta dos dados que são analisados, é tudo arcabouço analítico do Banco Central americano. E de fato eu também não gosto, tá? Porque eles olham, a gente tem 3 tipos de indicadores, tá? Tem indicadores atrasados, né? Por exemplo, se eu olhar para a inflação apenas, né, para o PCE lá,
que é basicamente o índice da inflação que o Banco Central tradicionalmente mais olha. Se eu olhar para o PCE do último mês ou dos últimos 12 meses, eu estou olhando para dados passados, eu não estou olhando para a realidade, eu não estou olhando para o futuro, né? Então tem indicadores atrasados, né? Eu tenho indicadores coincidentes para ver o que está acontecendo na economia agora, e eu tenho indicadores antecedentes, né? Então, por exemplo, coincidentes. Existe um indicador, não sei se você conhece, chamado Restaurant Index, que basicamente é o índice dos restaurantes, tá? É só um exemplo aqui, que basicamente você vê esse Restaurant Index, e você vê basicamente quando a gente vai ter picos inflacionários, é quando a gente tem picos, por exemplo, nesse indicador. Quando a frequência nos restaurantes está muito alta, é um indicador, não quer dizer que isso aqui é definitivo, né? Mas é um indicador que mostra, opa, o consumo está tão grande que as pessoas estão indo muito mais no restaurante, ou seja, está sobrando dinheiro, a demanda vai aumentar pra caramba, e isso aqui vai gerar pressão inflacionária. Isso aqui funcionou em 2021, isso aqui funcionou lá no início dos anos 2000, né? Aqui ainda estava num patamar tranquilo, né? Entre 100 e 102, mas lá nos anos 2000 funcionou bem, e agora em 2021 também, né? Tem outros indicadores que você vê que basicamente é a visualização em tempo real dos estacionamentos de shopping centers, né? Quanto mais gente em shopping center, mais gente está com dinheiro no bolso, tradicionalmente, mais gente está consumindo, está gastando, e basicamente esse é um indicador, né, que mostra, opa, as pessoas estão com um poder de consumo muito alto, isso tende a pressionar a inflação. E existe um indicador antecedente. O que é um indicador? Esse é coincidente, tá? Então eu estou vendo o que está acontecendo em tempo real. Existe um indicador chamado indicador antecedente. Então, por exemplo, o indicador antecedente é o emprego, né? Porque se o emprego está crescendo muito forte, isso aqui, mais gente com dinheiro no bolso, mais gente com poder de consumo, mais gente com poder de consumo, para uma dada mesma oferta, os preços dos ativos tendem a subir, né? Então, dentre esses três tipos, indicadores atrasados, coincidentes e antecedentes, o que a gente deve, olhando para o futuro, o que a gente deveria prestar mais atenção? A gente deveria prestar mais atenção nos coincidentes e antecedentes. Só que onde, né, dentro do arcabouço analítico do Banco Central, para o que ele mais olha? Ele olha muito mais para os indicadores atrasados, né? Então ele quer fazer toda essa mudança, ele quer fazer monitoramento em tempo real em diversas áreas da economia, em diversos setores, vai utilizar muito AI, muita inteligência artificial para isso, né? E de fato tem que usar. Então ele anunciou essas mudanças metodológicas e eu creio que isso vai ser muito bom. Porque o Banco Central americano já errou várias vezes, justamente por olhar só para esses antecedentes. Errou em 2008, errou nos anos 2000, errou em 2021, inflação era temporária, né? Justamente por ter essa estrutura velha, antiga, engessada, né? Quando você não tinha todo esse tipo de monitoramento que hoje a gente tem, né? E todas essas possibilidades. Então, isso eu vejo como algo extremamente positivo, né? Mas ele fez essa acusação, né, de que o Banco Central americano só permitiu que a inflação ficasse acima da meta e que ele estava reforçando aí, endossando essa visão de que ele vai fazer a inflação voltar para a meta. Foi algo bem incisivo. Com isso, o que aconteceu? O mercado começou a precificar que o juro vai subir. Quando você olha, entra no site da CME, a maior bolsa de futuros dos Estados Unidos, você vê que existe uma aposta, as pessoas colocam dinheiro, tá? Não é uma boca, não é pesquisa falada. Pesquisa falada você fala qualquer coisa. As pessoas estão colocando dinheiro, os investidores, o mercado está colocando dinheiro, 97% certo que vai ter aumento de juros em setembro de 2026. Super próximo, né? E 68% de chance de um aumento de juros nos Estados Unidos em dezembro de 2026, né? 2 elevações de juros para depois ter uma nova redução lá no fim de 2027. Aqui que eu começo a ter um pouco de dificuldade para concordar. Primeiro, a gente não sabe o que esses novos indicadores do Kevin Warsh vão apontar, né? Então não tem como dizer claramente que vai subir o juro. O tom duro dele, no primeiro discurso, para mim tem muito mais a ver com busca por credibilidade, ele se mostrar um cara extremamente técnico, né, do que efetivamente que vai subir o juro, né? Mas o mercado já está apostando nisso, né? E eu tenho um pouquinho de dificuldade em entender esse aumento do juro, por quê? Por conta das expectativas da inflação. O que acontece? Deixa eu limpar aqui esse gráfico. Olha só, aqui ó, você está vendo na linha branca as expectativas da inflação, tá? Ou melhor, expectativa da inflação média para os próximos 5 anos nos Estados Unidos. Então hoje a expectativa é 2,27% da inflação para os próximos 5 anos, se não fizer nada. Tá? Na linha laranja você tem expectativa para a inflação média para os próximos 10 anos. Hoje você está em 2,25 e 2,27, extremamente próximo dos 2% que é a meta. Por que você vai aumentar os juros se você está extremamente próximo?
Não vejo muito sentido nisso, né? Inclusive, a gente pode ver claramente que a gente estava nesse mesmo patamar no início de 2026, tá? E só subiram as expectativas da inflação por conta do aumento do preço do petróleo, né? A gente viu aqui o petróleo disparando, né? Aqui, ó, na virada de 2025 para 2026, e aí por conta disso afetaram as expectativas de inflação, né? À medida que a gente teve aí a assinatura do acordo, o fim do conflito, Estados Unidos e Irã, a gente viu essas expectativas de inflação que elas estão praticamente voltando para o 0 a 0, praticamente voltando aqui para o mesmo patamar do início de 2026. Alguma coisa está errada. Ou o juro não vai subir, ou essa inflação tem que subir mais. A expectativa da inflação tem que subir, né? Mas o mercado está se contradizendo aqui. Na minha visão, não faz sentido ter um aumento de juros. E eu vou explicar para você o porquê. O que acontece? Esse aumento na expectativa de inflação, que foi de 2 para 2,7%, no início do ano, foi totalmente influenciado pelos conflitos, tá? Totalmente influenciado pela alta do petróleo. E a gente tem dois tipos de inflação, tá? No fim, isso aqui vai ser mais uma aula do que um vídeo, mas vamos lá. Se tem inflação de oferta e inflação de demanda. Deixa eu explicar bem para você isso aqui. Aula gratuita, tá? O que é uma inflação de oferta? Inflação de oferta é o que nós tivemos agora. O que aconteceu? Strait de Hormuz bloqueado, por lá passa 20% de todo o petróleo no mundo. Então, se passa 20% e não estava passando mais nada, existe uma escassez, existe um problema de oferta de petróleo no mundo para uma dada demanda estável. Existe uma certa demanda para o petróleo. E aí a gente estava conseguindo ofertar menos, porque 20% estava bloqueado. Tá? Então, quando você tem uma inflação de oferta, não adianta você subir juros. Por quê? Quando você aumenta a taxa de juros do país, você está aumentando a taxa referencial para todos os empréstimos, financiamentos, para todo tipo de crédito. Por que você aumenta o juro? Para as pessoas pararem de comprar. Agora, tem como parar de comprar petróleo? Petróleo usado para energia. Então você tem uma certa demanda meio fixa, sim, crescente, com o passar do tempo, né, demanda por energia. Se você não conseguir capturar de outras fontes, você vai demandar petróleo. Mas é uma demanda que não foi ela que deu um spike, não foi a demanda que cresceu, foi a oferta que caiu. Então não adianta subir o juro. A gente precisa consumir energia, de qualquer forma, tem que ligar a luz, tem o setor produtivo, combustível, a gente precisa de combustível, o agro precisa de combustível. Então, basicamente, você teve aqui uma inflação de oferta, não adianta subir o juro. O juro não adianta para a inflação de oferta, porque o problema é outro, o problema é, temos que abrir o Strait de Hormuz. Assim que resolve o problema, não é subindo o juro. Quando você tem uma inflação de demanda, aí sim o juro é eficiente. Vamos pensar no caso brasileiro. O que o Brasil tem hoje? O Brasil tem um crescimento, por exemplo, dos salários acima do crescimento da produtividade do país. Então você tem um crescimento da demanda acima do crescimento da oferta. É claro que isso aqui vai gerar inflação. Isso aqui é inflação de demanda. Então, aqui eu tenho que subir o juro para eu corrigir esse efeito da inflação da demanda. Aumentando o juro, as pessoas vão consumir menos, as pessoas consumindo menos, basicamente eu volto para aquela oferta que eu tenho. Né? Porque aqui os salários subiram mais que a produtividade, a demanda subiu mais que a oferta. Então, no Brasil faz sentido subir juro. Nos Estados Unidos, na minha visão hoje, não faz sentido subir juro, a não ser que a gente tenha um novo conflito, o petróleo volte a subir e assim por diante. Né? O mais provável que a gente tenha, é o que eu já tinha comentado aqui com vocês, e comentei muito mais com os meus mentorados, o mais provável que a gente tenha é um pico da inflação, e agora a inflação vai começar a cair naturalmente. Por quê? Uma correção de preço do petróleo, que gera uma correção de preços dos combustíveis, que gera uma correção de preço dos demais ativos que foram influenciados com alta por conta da alta do petróleo. Né? A fonte da inflação, na minha visão, e sempre deixei claro isso para meus alunos, para meus mentorados, e eu acho que até falei com vocês aqui sim, é basicamente a injeção de liquidez na economia americana. Então, petróleo teve um spike, né, teve um pico, e agora corrige. Né? Se não tivermos surpresas, né, de conflitos mais à frente, foi um pico que passou e a inflação naturalmente vai arrefecer, exatamente como as expectativas dizem. Então não tem por que aumentar juros. Tá? Agora, a economia americana ela mostra sinais de fragilidade. Por exemplo, o Restaurant Index ele está aqui na volta do 100. Ele não está forte, né? Ele não está nesse 102, né? Vai para 100, 102, 100, 102, 100, 102, como estava ali durante toda a década pós crise de 2008, né? Ele está 100, rastejando, veio para baixo, agora veio um pouquinho para cima, né? Mas ele está com sinais de fraqueza. Ele ainda não está fraco, mas ele está com sinais de fraqueza, tá? Outra coisa importante, quando a gente olha para o mercado de trabalho,
a gente consegue perceber algo gritante, né? O mercado de trabalho americano, você pega aqui, ó, o site da BLS, que é quem consolida todos os dados, tá? Departamento de Estatísticas dos Estados Unidos, que consolida todos os dados do mercado de trabalho. Você pega aqui os últimos 12 meses, empregos por setor. O que você percebe? Diversos setores estão demitindo, tá? Transporte, manufatura, né? Informação, mercado financeiro, governo, diversos setores estão demitindo. Mas os dados do mercado de trabalho estão vindo bons. E estão vindo bons por quê? Porque a economia toda está bem? Não, perceba, tem pouquíssimos setores que estão contratando. A maioria está demitindo, ou no 0 a 0. Então, por exemplo, quem que está carregando praticamente tudo nas costas? Está aqui, ó, serviços de educação e serviços de saúde, contratação de 610 mil postos de trabalho, 610 mil pessoas nos últimos 12 meses, tá? Lazer, 240 mil, tá? E construção. São 3 setores que levam os Estados Unidos nas costas, tá? 68 mil. E a gente vê aqui, ó, realmente o setor de serviços educacionais e de saúde muito forte. Isso aqui é um sinal de fragilidade da economia. Por quê? Porque se toda a economia está indo bem, você, claro que não vai ter todos os setores crescendo, né? Mas você tem a maioria dos setores contratando, né? Quando você tem a economia indo possivelmente mal, demonstrando sinais de fraqueza, você tem o quê? Seletividade. Alguns setores carregam tudo nas costas. Quando você pensa no PIB americano, você percebe que 75% do crescimento do PIB americano é por conta do investimento em inteligência artificial, que talvez seja o que salve os Estados Unidos de uma recessão, né? Mas é um fator que a gente passa a olhar, opa, para aí. O crescimento está vindo por conta de um setor. Se esse setor chega a falhar, e eu acho que IA não vai falhar, tá? Basicamente, o crescimento americano seria 0,5%. O crescimento do PIB seria 0,5% sem inteligência artificial. Então, você vê que tem uma fragilidade no restante da economia. Emprego, basicamente, serviços de educação e saúde estão levando o emprego nas costas. E PIB, basicamente, o crescimento do PIB está sendo levado por conta do investimento em IA. Se não fosse isso, basicamente a economia estaria indo de mal a pior. Então, por conta desses dados aqui, você percebe que existem fragilidades e que a economia não está pujante, não está 100% bem, né? E por conta disso, o que você tem? Aí você tem uma provável injeção de liquidez na economia, o que já está voltando a acontecer. O que é injeção da liquidez, né? É injeção de dinheiro artificial na economia. Estados Unidos injetou em toda a história até 2008 menos de 1 trilhão, a partir da crise de 2008 até 2022, 9 trilhões, retirou 2,5 e agora, por conta dessas fragilidades, voltou a injetar. Chegou num balanço final de 6,6 trilhões, 6,5 trilhões injetados e agora já está subindo, já estamos em 6,7 trilhões injetados. Voltamos a injetar dinheiro artificial na economia. Injetando dinheiro artificial na economia, aí sim, meus queridos, aí a gente vai gerar daqui 2 anos inflação de demanda. Lembra aquela explicação que eu fiz? Inflação de oferta é um pico inflacionário. Não adianta subir juros. Inflação de demanda. O que acontece? Essa aqui, eu subo juros justamente para frear essa demanda, porque eu injetei muito dinheiro artificial na economia. Joguei dinheiro para os bancos, as pessoas estão pegando muito empréstimo, etc. Então eu subo o juro para frear esse processo. Aí faz sentido o juro subir, né? Mas esse cenário apocalíptico que está sendo construído, eu não consigo ainda entender. Talvez eu esteja sendo prepotente, né? Estou indo contra a visão do mercado. Mas reconheço a minha limitação em entender e concordar que o juro americano agora vai disparar, que por conta disso metais preciosos vão desabar, ações americanas vão desabar, né? O mercado imobiliário americano vai desabar, o mundo inteiro vai desabar por conta do aumento da taxa de juros americana. Isso faz sentido para você? Manda aqui nos comentários, aqui embaixo, quais suas impressões do Kevin Warsh, do juro americano, do futuro das bolsas, das ações globais. Eu quero saber a sua opinião. Vamos trocar ideia aqui nos comentários, porque essa é a minha visão, mas não é uma visão estática, né? Quem sabe você me ajuda a enxergar algo diferente que eu não estou conseguindo enxergar aqui, tá bom? É isso, meus queridos. Vou deixar também aqui na descrição detalhes sobre a mentoria Lince. Muitas de vocês perguntam, eu sempre esqueço de falar nos vídeos, mas todos os detalhes da minha mentoria do grupo de elite, onde basicamente tenho os meus alunos com maiores rentabilidades, onde eu estou presente todos os dias, mostro a minha carteira como um todo, todas as movimentações que eu faço. Os detalhes estão aqui embaixo na descrição, tá bom, queridos? Se fez sentido para você, além de deixar o seu comentário, toque embaixo o gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho, faça todo esse processo. Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.